Outra coisa, saber identificar o risco, tá? Beleza. Esse é um risco alto, médio, baixo. Outra coisa é você saber como eliminar esse risco. A gente tem alguns mecanismos para eliminar o risco. Um deles é oferecendo EPI. O último deles é o EPI. Tipo, quando você não consegue eliminar o risco de jeito nenhum, aí você oferece EPI para, tipo, ajudar a pessoa a se proteger daquilo. Mas tem outras formas de tirar o risco, né? Por exemplo, oferecendo maquinários diferentes, oferecendo identificação, oferecendo outras coisas para tirar o risco ali, tipo, mudando o caminho, o percurso, a estratégia, processos. Tem outros mecanismos que, se você é tipo de brigada de incêndio da sua empresa, você provavelmente já vai conhecer esses assuntos. Então, esse é outro assunto que ele explica pra gente também. Como agir mediante a certos riscos. Ele deixa bem claro pra gente que os riscos não são de nossa responsabilidade. Se você tá tirando o wildcard, não é sua responsabilidade eliminar o risco ou resolver o risco dentro de um ambiente ali da obra. Ele só quer que você saiba, entendeu? Que aquilo é um risco, que aquilo é um problema e se coloque num posicionamento seguro para você preservar a sua vida. Ele fala que se você puder ajudar, se você julgar que a situação é fácil de solucionar, você pode fazer, mas que não é sua obrigação, para você não se sentir culpado de tipo, ó, pô, começou a pegar fogo ali. Se você não se sentir seguro em apagar o fogo, você não é obrigado a apagar o fogo. Você é obrigado sim a sair da obra e identificar, avisar, se o fogo começar ali perto de você, avisar os seus superiores. Então você é obrigado a avisar os superiores ou ligar para a polícia, ligar para o bombeiro. Mas você não é obrigado a apagar. Agora, beleza. É um fogo de um porte pequeno que você consegue apagar. Ele dá algumas informações também sobre extintor de incêndio, tipo como apagar aquele fogo e cobertores térmicos. Eu não sei se é cobertor térmico que fala, mas é um cobertor que você tem meio que um gel que você joga e ele abafa. Porque para pegar fogo, quem é da área às vezes sabe, mas quem não é não sabe, você precisa de 3 pilares, né? Você vai precisar do fogo em si, que é o calor. Você vai precisar do meio para pegar fogo, madeira, o objeto, e do ar. Então, você eliminando algum desses daqui, você acaba com o fogo. Então, no caso, você abafa, você tira o ar ali do ambiente e você elimina o fogo. Depois a gente tem a prova. Durante a aula a gente tem, tipo, 2 intervalos. Tem metade da matéria que ele dá. Aí você tem um intervalo, ele dá outra metade da matéria. Você tem outro intervalo e depois você vai pra prova. Você não vai ter lanche, tá? Eles avisam lá no e-mail, eles falam, não, tem lanche, não sei o que lá. Mas na verdade você vai ter café disponível, água disponível e água quente disponível. E você vai ter um micro-ondas lá disponível pra você. Então, leva comida ou fica no cafezinho. No CBD College, além do professor ser muito bom e passar muito um conteúdo bacana de verdade, como eu falei antes, é um conteúdo legal, é legal você saber. Se você é da área, ok, são coisas que você já sabe. Se você não é da área, é bom saber porque envolve risco efetivo, assim, tem risco naquele ambiente, é legal saber. Você vai ter algumas questões envolvendo, tipo, esses assuntos que eu falei, tipo assim, quando tem um sinistro na obra, quando tem uma situação de risco, fogo, não sei o que lá, quais são seus procedimentos? Aí você tem que pôr lá, tipo, ligar para as pessoas, avisar o superior. Outra coisa, e o que fazer numa situação de risco? Ficar calmo, sinalizar, né? Ligar pra brigada e seguir os procedimentos. Outra coisa, ele vai colocar uma foto lá de uma situação de risco. A situação de risco que eu tinha hoje, pode ser que não que mude ou que seja a mesma,
Era uma pessoa em cima de um andaime. Andaime é como se fosse uma escadinha, só que não uma escada, tipo, são plataformas que eles vão colocando uma em cima da outra para as pessoas trabalharem. Pode ser para rebocar, pode ser para pintar, pode ser para fazer N coisas. Ah, só que isso daí você tem que se ancorar no andaime para se você cair, você tá preso, você vai ficar preso lá, né? Você vai cair, mas você não vai cair no chão, efetivamente. Ah, normalmente você tem que sinalizar embaixo do andaime, porque é uma situação que pode ter queda de objetos lá de cima, se a pessoa estiver pintando e chutar a lata de tinta sem querer, a tinta cair, a pessoa que estiver lá embaixo, ela pode, se ela não tiver com capacete, ela pode tomar uma latada de tinta na cabeça, morrer, se machucar. Então, sinalizar embaixo é importante. E aí, nas perguntas, ele pergunta exatamente sobre isso. O que fazer? O que é o risco que tá acontecendo? Então, você vai olhar pra imagem e você vai falar, pô, o cara não tá ancorado. Então, o risco é, tipo, risco de trabalho em altura, queda. São informações que você vai ter que colocar na prova. As outras informações são tudo, tipo, pra checar o seu conhecimento. Então, todas essas informações que eu falei, tá na apostila, que é a mesma apostila que você vai receber, que ou você pode traduzir para entender, ou se você entendeu inglês, você vai estar com o conteúdo na mão. Então você consegue fazer a prova olhando na apostila, tipo, o que é essa pergunta? Aí você vai lá na página e tá escrito, tipo, em tal situação faça isso, isso, aquilo. Aí vai estar perguntando em tal situação, o que você faz? Você vai lá na apostila e copia isso, isso e isso. Entendeu? Não é algo impossível de fazer. Meu objetivo com esse vídeo é, tipo, explicar o conteúdo, porque eu vi que tinha uma galera lá que tava, tipo, porra, o que é isso? Eu não tava entendendo. E eu julgo um conteúdo muito importante, então eu acho que melhor do que passar na prova, óbvio, super importante, é você entender o conteúdo lá, porque é um conteúdo importante, e se você souber o que vai acontecer lá, você vai chegar mais preparado no dia da prova, você vai entender, você vai falar, nossa, esse cara tá falando sobre isso, a Kailane já me avisou, é um assunto que você já tá preparado, entendeu? Fica mais fácil. Depois tem uma prova oral, que é uma prova que ele faz junto com a sala inteira, que ele faz algumas perguntas sobre placas, ele tipo, o que é essa placa? Todo mundo responde junto, essa placa é tipo, usa capacete. O que é essa outra placa? Nesse sentido. Ele pede também para identificar o que é hidrante, o que é mangueira de incêndio. Então, tipo, ele mostra uma foto lá de um hidrante, você tem que falar hidrante, entendeu? Mas isso é a sala inteira junto, não é difícil. São informações importantes que ele passa. O professor que deu pra mim a prova super bacana, super gente boa. Tem um certo jeito legal de passar, ele consegue passar a informação. Se você souber um pouco de inglês, o meu é upper intermediário, entendi tudo o que ele falou, não tive problema nenhum quanto a entender. Então, se você tem um nível de inglês desse, vai que tá de boas. Aí, no final da aula, ele já corrige tudo, então você já sabe se você passou ou não. Todo mundo passou na minha sala, não teve problema quanto a isso, até porque o professor vai dando umas dicas, vai ajudando. Tinha um menino que eu vi que tava com bastante dificuldade, o professor foi lá e deu uma força pra ele, conversou e falou, não, entendi isso, lembra disso? Ele foi muito bacana, ele falou assim, lembra na aula que eu falei tal coisa? Na hora da prova, ele foi bem legal. E aí você vai receber um certificado, que é esse daqui que eu peguei hoje. Eu acho que a câmera vai ficar ao contrário, mas eu vou tirar uma fotinha. O que ele tem? A numeração do seu aqui, o seu nome, a assinatura do professor, tem esse selo que eu achei bem bonitinho, a data que foi feita, o colégio que foi feito, o nome do trainer, né? Do treinador, que é o professor, que eu falei professor aqui o vídeo inteiro, professor, o cara que te deu o treinamento. O número do trainer, né, que é o número dele, tem essas informações. Esse papel, ele é válido por, agora eu não lembro se é 60 ou 90 dias, mas eu acho que são 60. Ele é válido por 60 dias. Aí você tem 60 dias pra ficar usando ele. Amanhã, se você precisar, tipo, eu já posso usar, né?
Se amanhã, se eu precisar, eu já posso usar. E aí eu recebo pelo correio, o white card ainda não chegou, óbvio, que eu fiz hoje. Mas aí quando chegar, provavelmente ele é um cartãozinho, eu já vi de outras pessoas, ele é um cartãozinho normal, só tem meu nome. Enfim, quando chegar depois eu posso mostrar. E é isso, gente. Espero ter ajudado. Porque eu não tive. E eu fui, tipo, com medo fazer a prova. Eu não sabia o que ia acontecer lá dentro. Então eu acho legal já saber, poder passar essa informação pra vocês, porque aí vocês já chegam lá, tipo, pelo menos entendendo qual que é o negócio, ou se você não tem um nível de inglês legal, você já chega, tipo, sabendo o que vai acontecer lá dentro e conforme ele for falando, você vai conseguindo assimilar com o que eu falei e já fica mais fácil de seguir, tá bom? Beijos, boa sorte, todo mundo com a white card aí, que é necessário, né? Tchau, gente, até mais. Outra coisa, eu fiz o curso hoje, eu já recebi um SMS do pessoal do o sindicato do trabalho aqui da construção civil, já falando na mensagem, a gente já recebeu sua aplicação, se você não recebeu o seu white card em 4 semanas, entre em contato com a gente. Então, quer dizer que já foi aplicado lá pela escola e agora já tá no processo normal para receber o white card. Beleza? Olá! Hoje é dia 12 de outubro. Meu white card chegou ontem. Demorou umas 2 semanas mesmo, que é o tempo que eles tinham falado que ia demorar. E aqui é o cartão, só pra vocês verem. Atrás dele, na carta que ele vem junto, eles mandam assinar. Então eu assinei aqui atrás. E esse é o modelinho que tá vindo agora. Aqui tem o meu nome, a minha data de nascimento, a data que eu fiz o curso, né? Que é dia 2/10. E o número do cartão e uns outros códigos que são deles aqui. Tá bom? Isso aí, gente. Chegou. Beijos.